A General Quest acaba de divulgar uma nova pesquisa, e os resultados não são nada animadores para o governo Lula. A aprovação do presidente está em queda em diversos estados brasileiros, com números que revelam uma crescente insatisfação da população. A desaprovação chega a impressionantes 70% em Goiás e 69% em São Paulo, gerando uma dúvida inevitável. Será que o governo Lula vai conseguir sustentar-se até o fim do mandato diante de uma popularidade tão baixa? Panorama Brasil traz as notícias e análises mais importantes da política brasileira, de forma clara e direta. Quer entender o que realmente está acontecendo no cenário político do país? Este é o lugar certo para você. Inscreva-se agora no canal, curta nossos vídeos e fique sempre atualizado sobre os fatos que impactam o Brasil. A General Quest acaba de divulgar essa pesquisa em que analisa a aprovação ou a desaprovação do governo Lula em 8 estados brasileiros. O Instituto perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam o trabalho que o presidente Lula está fazendo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e aqui em São Paulo principalmente, e de 3 pontos percentuais para os demais estados. Vamos aos números. Em São Paulo, o governo Lula é aprovado por 29% dos entrevistados. 69% desaprovam, não sabem ou não responderam 2%. 35% dos mineiros aprovam o governo. 63% desaprovam e 2% não sabem ou não responderam. No Rio de Janeiro, o governo é aprovado por 35%, desaprovado por 64%. 1% não sabe ou não respondeu. Na Bahia, 47% aprovam o governo Lula, 51% desaprovam. 2% não sabem ou não responderam. O governo é aprovado por 30% dos paranaenses, desaprovado por 68%. Não sabem ou não responderam são 2%. No Rio Grande do Sul, 33% aprovam o governo, 66% desaprovam. 1% não sabe ou não respondeu. Em Pernambuco, o governo Lula é aprovado por 49%, 50% desaprovam. Não sabe ou não respondeu 1%. 28% aprovam o governo em Goiás, 70% desaprovam. Não sabem ou não responderam são 2%. A Quest também divulgou pesquisa de avaliação do governo Lula. Em São Paulo, 16% avaliam o governo Lula como positivo, 27% regular e 55% negativo. Não sabem ou não responderam são 2%. Em Minas Gerais, 22% consideram positivo, 25% regular e 51% negativo. 2% não sabem ou não responderam. No Rio de Janeiro, a avaliação do governo Lula é positiva para 19%, regular para 30% e negativa para 50%. 1% não sabe ou não respondeu. 30% dos baianos avaliam o governo de maneira positiva. Regular são 31%, negativo 38%. 1% não sabe ou não respondeu. No Paraná, o governo Lula é considerado positivo por 20%, regular por 19% e negativo por 59%. Não sabem ou não responderam 2%. 19% dos gaúchos avaliam o governo como positivo, 28% regular e 52% negativo. 1% não sabe ou não respondeu. Em Pernambuco, a avaliação do governo Lula é positiva para 33%, regular para 29% e negativa para 37%. 1% não sabe ou não respondeu. Em Goiás, o governo é avaliado como positivo por 18%, regular são 22% e negativo 58%. 2% não sabem ou não responderam. O desgaste da imagem do governo é evidente, e a falta de apoio em regiões importantes pode colocar em xeque a governabilidade nos próximos anos. Será que estamos diante de um governo que não resistirá até 2026? Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos trazendo informações importantes sobre as principais ações do governo e o impacto na vida dos brasileiros. Até lá!